Olá, boa tarde. Hoje é dia 11 de abril, sábado, e estamos aí em mais uma live, juntos aqui pelo Instagram, desde o dia 19 de março, iniciamos com as lives, para que a gente possa compartilhar, trocar experiências, dúvidas, dicas e principalmente para que nós possamos estar juntos. O pessoal já está entrando, boa tarde a todos. Vocês estão ouvindo bem, a imagem está boa, se tiver vocês dão um ok, que está tudo tranquilo para a gente poder continuar, né? Aí o pessoal está entrando, a Fátima, a Renata, a Lídia Guimarães, a psicóloga Nise, a Vanessa Martins, a Vanessa, a Simone, a Joelita, o Celso, a Eliana. Boa tarde a todas, a todos, está tudo ok? A Fátima está falando que está ok, então vamos em frente. Hoje é sábado, continuamos aí, a Amy Gomes entrou também, continuamos aí no nosso dia a dia, com as mesmas questões aparecendo, com o isolamento, com a questão do aumento dos casos, e mesmo assim, a Vanessa Martins está falando que a imagem está ótima, a Rosilene entrou, Amy Gomes, boa tarde. Vânia, apesar de tudo, nós estamos indo em frente, né? Essa noite aí também estava de plantão, noite passada, essa próxima noite, sábado, também estarei, né? E vamos aí fazendo o que cada um pode fazer. Eu digo que esse período é um grande aprendizado e nós vamos dar cada um alguma coisa. O que nós temos para dar, nós vamos dar. Se nós pudermos dar uma palavra de esperança, se nós pudermos ouvir alguém que precise ser ouvido, se a gente puder trazer algo que alguém precise, enfim, ajudar algum vizinho, uma pessoa idosa que tem que fazer alguma coisa que não possa, nós estamos aí para participar juntos desse momento. Essas semanas agora, daqui por diante, né, que é a 14ª semana, até a 24ª, 25ª, nós vamos ter aí umas 10 semanas bem difíceis, né, que a gente vai observar realmente um aumento dos casos, não é? Não é ser pessimista, eu digo para todos, nós não devemos ser pessimistas, devemos ser realistas. A Amy Gomes está perguntando como é que está a situação em Santos. E cá entrou o Dr. Marcelo Bonanza, Rita de Cássia Barros entrou. A situação em Santos vem seguindo mais ou menos como nos lugares maiores do país, não como São Paulo, Rio de Janeiro. Os casos estão aumentando gradativamente. O que eu observo aqui é que as pessoas estão abrindo mão do cuidado, estão abrindo mão aí do isolamento, buscando sair, não talvez respeitando muito, e isso é algo difícil, porque é como se fosse uma poupança. A gente precisa poupar e a gente não vê o que vai acontecer lá na frente, a gente espera que as coisas vão acontecer. Se a gente poupar, ou seja, se nós cuidarmos, né, nesse momento de ficarmos em casa o máximo possível, né, de termos resiliência, muita paciência agora, a gente ali na frente vai colher um futuro um pouco melhor, né, com menos casos, com uma curva menos crescente, né, mas parece que a gente vai precisar aguardar, vai precisar esperar realmente para ver, né. Mas estamos aí trabalhando, né, os grandes hospitais estão com uma demanda grande de casos, né, eu tenho atendido também bastante casos de pessoas já positivas, com exames já feitos e confirmados, né? Mas geralmente não estão muito graves, algumas agravam, né? O desconhecido desse vírus é que nós não sabemos como é que ele evolui, então o que nós precisamos fazer é a nossa parte. O que eu tenho orientado as pessoas que eu atendo, é a mesma coisa que eu tenho orientado aqui nos grupos, quando eu dou entrevistas, enfim, as pessoas perguntam, eu digo assim, mantenha calma, fique em casa e cuide-se. Cuide-se, não saia, cuide-se. Ah, mas eu estou com sintomas. Como é que você está? Eu estou com tosse, eu estou com febre. Fique em casa. Quando é que eu devo procurar um serviço de saúde, um pronto-socorro, um pronto-atendimento? Quando os sintomas forem de gravidade, sintomas de alerta. O que são os sintomas de alerta? Falta de ar progressiva, não passa. Febre intensa, que não passa. Sensação de queda de pressão, desmaio, mal-estar, esses sintomas são de mais gravidade, aí nós devemos sim buscar ajuda, buscar uma orientação médica. Fora isso, eu tenho atendido pessoas até mesmo com um resultado positivo que por preocupação vão lá no pronto-socorro. Ah, mas eu estou com tosse, mas isso é tudo esperado. Então se nós tivermos esses sintomas,
O que devemos fazer? Ficar em casa, ficar tranquilos, nos alimentar bem, hidratar bem, repousar bastante, fortalecer o nosso sistema imunológico, assistir bons filmes, ler, estudar, ouvir música. Todas essas medidas são fundamentais para que a gente possa passar por isso com mais calma, com mais tranquilidade, tá? E a gente tem um período esperado aí de 14 dias aproximadamente para que a gente passe por isso, né? E esperando que tudo esteja bem, que a gente esteja com um grau de imunidade adequado, isso vai passar também, né? Então essa é a recomendação que eu tenho dado para os meus pacientes, para as pessoas que eu atendo aqui nas redes sociais, nas lives. Hoje, se não me engano, já é a nossa 24ª live, né? Então uma repórter me entrevistou, mas até quando você vai fazer live? Eu me comprometi a fazer lives diárias até que essa crise passe, para trazer as dúvidas que as pessoas têm, para orientar, para estar junto. Então isso é muito importante. Então eu vou cumprir essa minha palavra, né? É um prazer estar aqui. Não só eu estou ajudando, mas eu estou sendo ajudado também. A gente está compartilhando, a gente está criando uma rede de otimismo, de positivismo, de realidade. Então, para isso que eu me coloco aqui todo dia, nesse horário, inclusive amanhã na Páscoa, né? Eu acredito que a gente vai fazer uma live mais curtinha, eu vou entrar, tá? A gente vai ficar menos tempo, eu vou estar passando com a família, aí um almoço simples de família, né? E que nós possamos passar uma Páscoa, porque nesse período coincidiu a Páscoa judaica, a Páscoa cristã, com esse significado, né, de libertação dos maus pensamentos, dos comportamentos inadequados infantis e da ressurreição, né, do renascimento para uma vida nova, que é o que nós vamos ter com essa epidemia. Eu acredito que nós vamos renascer enquanto planeta, enquanto humanidade, enquanto coletividade, com um sentido de mais união, um sentido de mais compaixão. Claro que não serão todos, mas a maioria das pessoas que entenderem, que cair a ficha do que significa essa grande crise, vai conseguir caminhar nesse sentido de sair dessa crise com um novo aprendizado. Aí a Letícia Mayumi entrou, a Cíntia M. Gomes, verdade, o isolamento está sendo deixado de lado depois que foi adotada as máscaras. Hoje meu vizinho estava em reunião de família. Então, porque as pessoas têm uma crença assim, então é para usar máscara? Pronto, não precisa de usar mais nada. Então eu tenho remédio, então não preciso fazer mais nada. Na verdade, todas as descobertas que chegam para nós, olha, tal medida é favorável, ela vem se somar às medidas anteriores. Não tem nada que a gente possa falar assim, olha, agora você pode fazer isso e descartar todo o resto. Não precisa mais ter higiene, não precisa mais ter isolamento. Isso não existe, isso é uma ilusão, é um escapismo que a pessoa tem para fazer o que ela acha que tem que fazer. Tá? Antônio Campos entrou, o Ari Brito, querido Ari, entrou. Ontem nós estivemos juntos, né, aqui numa live sobre o calma, sobre meditação, foi muito bacana. A Vanessa Martins, jornalista, a querida Vanessa, falou: muita gente mesmo nas ruas, hoje foi ao supermercado e percebi que muitos ainda não usam a máscara. Gostaria que o senhor falasse sobre a importância do uso das máscaras e se todos devem mesmo usar. Sim, Vanessa, eu vou falar sobre isso, tenho falado diariamente nas lives, isso é muito importante. A Carmen entrou, Cami Rodrigues, a Rosa Lúcia Abreu, tá? Constela C, Silvana, Valéria Batimarco está aí também, Isabelle Andros. Então deixa eu responder aqui a colocação da Vanessa. Vanessa, eu tenho recomendado sim que as pessoas utilizem máscaras em todos os locais que elas forem sair. Talvez se você estiver na rua, no meio da rua, com bastante circulação de ar, longe de pessoas, pode ser que não precise usar. Mas se você vai entrar num supermercado, se você tem que ir no local, num banco, numa farmácia, nesses locais onde está tendo, onde pessoas vão, né, fazer compras, enfim, a máscara ela é fundamental. Eu tenho frisado isso muito, muito, porque várias razões nos levam a crer que o método de barreira que a máscara fornece, porque a máscara é uma barreira mecânica, ela impede duas coisas principais, que se eu estiver com o vírus, quando eu respiro, quando eu falo, quando eu espirro ou tuço, as partículas, né, as gotículas dos mais diversos tipos, tem gotículas mais pesadas, tem gotículas mais leves, aquelas que caem próxima, aquelas que se espalham mais longe.
Se eu estiver com uma máscara, eu já diminuo a transmissão dessas gotículas. Se for uma máscara cirúrgica, uma N95, praticamente isso não vai acontecer. Se for uma máscara caseira e está sendo orientada a feitura de algumas máscaras pelo Ministério da Saúde, por exemplo, essas máscaras podem não ser tão efetivas como uma máscara profissional cirúrgica, mas elas vão ter um efeito parcial de barreira. E o outro é que a pessoa que estiver usando a máscara, se eu estiver contaminado e espalhando essas gotículas, menos com a minha máscara, ela com a máscara dela também vai impedir que absorva essas partículas. Então esse método de barreira, o pessoal tem feito campanha em vários países, todo mundo já deve ter visto os vídeos lá da cidade de Praga, com aquela moça falando, e vários cientistas fazendo simulação virtual em computador sobre como se espalha as gotículas. Teve cientistas japoneses que fizeram com uma câmera de luz mostrando realmente esse espalhar das gotículas. Então, com a máscara, nós conseguimos reduzir isso. Tá? Então, a teoria é essa. Ainda pode, mas já tem alguma comprovação? Não tem uma comprovação oficial, científica, mas a tendência é que isso funcione sim. E os países onde a curva ficou mais achatada, eles fizeram também o uso da máscara. Coreia do Sul, Japão, que já tem essa prática de usar máscara no dia a dia por causa da poluição, ou por causa mesmo das viroses que eles têm por lá, eles já usam máscara e os casos lá não são tão agudos, eles vêm num platô maior também nesses países. Então a evidência, claro que eles também fazem uma testagem agressiva das pessoas e tudo mais. Mas o que acontece é que com esse uso das máscaras, a gente tende a reduzir a transmissão do vírus. Mesmo assim, é isolamento social. Eu uso máscara, então vou ficar saindo? Não. Eu uso máscara para ir nos locais essenciais. Tá? E quando eu estiver em casa, é para ficar em casa mesmo. Marcelo Bonanza. Roberto, você está indicando os homeopáticos do gene epidêmico, eu tenho usado muito a cânfora, um M arsênico e justiça, e você? Marcelo, eu ainda estou estudando os protocolos, tá? Das diversas associações da NHB, de outras escolas de homeopatia. Eu estou chegando aqui à minha conclusão de qual será o gênio epidêmico, quais serão alguns medicamentos indicados para a gente utilizar aí durante a epidemia. Porque a homeopatia, para quem não sabe, ela classicamente já foi muito utilizada em diversas epidemias há séculos atrás. E os homeopatas estudam o que é chamado de gene epidêmico, que é um medicamento ou alguns medicamentos que têm uma semelhança com os sintomas da epidemia vigente. E aí esse medicamento, teoricamente, teria uma propriedade de imunizar as pessoas parcialmente ou totalmente, enfim, contra as doenças. Então eu ainda estou chegando a uma conclusão. Semana que vem já marquei uma live, vou com a doutora Selma Freire, que foi coordenadora há muitos anos aqui das práticas integrativas na região, tá? Trabalhamos juntos muito tempo no serviço público, fizemos vários trabalhos juntos, inclusive na epidemia de dengue, quando teve epidemia de dengue, as piores décadas, sei lá, mais de 10, 15 anos atrás, nós utilizamos medicamentos e fomos ministrar nas pessoas, enfim. Então a gente vai discutir sobre isso melhor nessa live, que eu vou falar a data oportunamente, vai ser semana que vem. Rita de Cássio Barros, como fazer para aumentar a imunidade nos idosos? Alguma recomendação? Sim, várias recomendações, não só nos idosos, mas em todos nós, porque os principais, assim, as pessoas dos grupos principais de risco que têm imunidade talvez mais comprometida são os idosos, as pessoas que têm imunodeficiência, tomam alguns tipos de medicação, têm algumas doenças, não é? Tudo que aumenta a imunidade, eu vou dar a dica agora. Primeiro, boa alimentação. Então, comer alimentos ricos em vitaminas, minerais, são os alimentos mais naturais, verduras, legumes, frutas que têm minerais, têm vitaminas, não é? Evitar alimentos que sobrecarregam o organismo, então alimentos artificiais, carboidratos refinados, gorduras, refrigerantes, todas aquelas coisas que no momento que você está lá em casa e tem a compulsão de comer, porque são alimentos que dão um prazer mais rápido, mas a gente deve procurar evitar e comer alimentos mais saudáveis, que estimulam um boost na imunidade. A gente teve com a Karina Abud, nutricionista, foi uma das primeiras lives, e ela está lá no meu canal do YouTube, ela deu várias dicas também sobre alimentos para a imunidade, se vocês quiserem olhar essa live, Karina Abud, no meu canal do YouTube,
nós conversamos, ela fala sobre as dicas de alimentos para a imunidade. Outra coisa é hidratação, beber muito líquido, deixar o organismo hidratado. Como é que eu sei se eu estou hidratado ou não estou? Uma dica bem simples, que eu dou essa dica muito até em épocas de verão, quando tem aquelas gastroenterites que a pessoa tem diarreia e vômito. Como é que saber se a gente está hidratado ou desidratado? Uma dica prática é a cor da urina. Se a sua urina estiver com uma cor amarela bem clarinha, amarelinho, você está hidratado. Se ela tiver com aquela cor mais forte, amarelo forte, aquele dourado, você está desidratado. Se ela estiver totalmente transparente, você está bebendo líquido a mais, talvez, do que deveria. Mas melhor a mais do que a menos, né? E eu estou tossindo de falar rápido. O que mais? Para a imunidade, o sono, o descanso, o sono reparador. Então é muito importante para a imunidade. Às vezes isso eu não consigo, né, estando de plantão. Na noite passada até segunda eu vou dar 3 plantões em 4 noites, então isso com certeza desgasta um pouco, mas eu estou na linha de frente, eu preciso. Vocês que podem, descansem, durmam bem. Outra coisa, nutrir a mente e nutrir as emoções. Então estar com as pessoas queridas, mesmo à distância, conversar, trocar ideias. Quem tiver um companheiro, uma companheira, namore bastante, ouçam música juntos, dancem, conversem, joguem, tudo que nutrir as emoções e também coisas boas, filmes bons, livros, leitura. Aproveite para fazer um curso online, tantos cursos sendo oferecidos agora. Muitas lives, a Vanessa Martins está falando, essas lives são ótimas e ajudam muito, sem dúvida. Então o objetivo é esse, né? Não sei quanto que eu posso ajudar, mas estou tentando fazer um pouco da minha parte, além do atendimento, né, que eu possa ajudar também, compartilhando essas dicas positivas, essas ideias boas. Camille Rodrigues também está falando, com certeza essas lives têm sido muito produtivas, sou muito gratos por isso. Eu também sou grato a vocês por estarmos juntos e para que a gente possa trocar essas dicas, né? Maria Estela Galvão entrou, tudo bem, Nerd Fit Mama, Borges entrou, Mália Araújo, a Márcia entrou, ela está ali do lado na sala, mas entrou aqui na live também, minha mulher, a Sônia Toledo, a Maria Estela Galvão, doutor Alberto, tudo bem? Uma pessoa com coronavírus pode não apresentar aqueles principais sintomas? É possível desenvolver febre ou falta de ar não desenvolver febre e falta de ar, estar com a Covid-19? Sim. Sim, Maria Estela, é muito possível e é o que mais acontece, porque quando você tem um vírus comunitário, como ele já está em todo o país, em todos os locais, a transmissão já é local e comunitária, todo mundo, em um momento ou outro, vai entrar em contato com esse vírus. Todos nós, uns antes, outros depois, mesmo que você estiver no isolamento, em algum momento nós vamos acabar entrando em contato com o vírus. E o que vai acontecer? A maioria de nós, graças a Deus, 80 e poucos por cento, nem terão algum sintoma. A gente não vai ter tosse, não vai ter febre, não vai ter falta de ar, não vai ter nem sintomas de resfriado ou gripe. Tá? Isso é a maioria das pessoas. Uma certa porcentagem das pessoas vão ter sintomas, então lá 15, 20%, que vão sintomas desde um resfriado leve, uma coriza, uma indisposição, tosse, espirro, até sinais graves, de pessoas que vão progredir na doença, entrar em insuficiência respiratória, vão precisar de UTI, etc. Tá? Quem que vai ser quem? Não sei. A gente não tem como saber se vou ser eu, se vai ser outra pessoa, como é que eu vou passar por isso, né? A gente sabe que, pelas estatísticas, os grupos de risco têm uma predisposição maior. Então, acima de 60 anos, as pessoas têm uma predisposição maior a ter os casos mais graves da doença. Então, por isso que a gente fala, grupo de risco, principalmente, fiquem todos em casa, principalmente o grupo de risco, tá? Então é possível sim que a gente não desenvolva algum sintoma, mesmo estando infectado pelo vírus e mesmo estando ele no nosso organismo, mas o nosso sistema imunológico vai lá e dá conta, tá? Então cuide-se, por isso que nós precisamos ficar em casa com isolamento social. E nos cuidando e descansando e aumentando a imunidade, das dicas que eu já falei, alimento, hidratação, sono, alimentar o emocional, alimentar o intelectual, aproveitar esse momento para fazer coisas que a gente dizia que eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para namorar, então agora nós temos tempo, então aproveitem para fazer. Então essas são as recomendações. Priscila Sobral entrou, Xandre entrou, Júlia Loura entrou, o Luiz Plagos, Julie Loura, desculpe, o
pessoal está entrando. A Vanessa, ótimo, obrigado. Pouco saio, só estou em casa, obrigado pelo conselho. Isso, nós estamos juntos, Julie, nós estamos aqui todo dia, né? Estamos juntos, eu digo assim, as frases, 3 frases que eu acho que tem que se tornar um mantra. Tudo passa, isso também vai passar e vamos passar por isso juntos. Esse aqui é o nosso mantra aqui das nossas lives diárias, tá? Estamos aqui, Andréa Paris entrou. Xandre, segundo, tem que ir na firma e devo usar sim uma máscara. Use sim uma máscara, Xandre. Use máscara, proteja-se, fique o menos tempo que puder e vá para casa depois, se cuide. A Vera Benin entrou, Vivian Cantarelli, a Maélia, a Carmen, Ada Brancini, Rita de Cássia, gratidão, a Márcia mandando um coraçãozinho, Deus abençoe e proteja sempre você e sua família, amém, a todos nós. Maélia, doutor Alberto, boa tarde, muito obrigado pelas orientações, estamos juntos, Maélia, estamos juntos, tá? A Rosilene está aqui, parabéns pela atitude altruísta, abraços. Eu acho que sim, é o que todos nós podemos fazer. Nesse momento, é o que eu posso fazer. Além do, claro, eu estou atendendo, estou na clínica com todos os cuidados lá de higiene, com ar ambiente, com ventilação, com álcool gel, etc. Né? Porque o próprio ministro da Saúde já falou, as pessoas continuam adoecendo. Nessa madrugada atendi lá no plantão, não só gripe, atendi cólica renal, atendi dores, enfim, outros problemas também. Nós não temos só a gripe, as pessoas continuam adoecendo. Então, nós que estamos na linha de frente, médicos, enfermeiros, pessoal da enfermagem, da segurança da limpeza, a gente precisa estar lá e vamos estar. E além disso, o que mais que a gente pode fazer? Cada um pode fazer alguma coisa. Eu posso fazer, tive a ideia de fazer essas lives, né, e estou aqui, né, buscando trazer alguma informação, tirar dúvidas das pessoas e principalmente que a gente possa estar juntos. A Vera, gratidão. Maristela, tá ótimo, esclarecedor, obrigada. Estefânia Colombo entrou, Dora Solinha. Tita entrou. Tita, fique calma, tá tudo indo bem, vamos passar por isso juntos. E vocês, como é que estão? O que vocês têm feito para superar essas dificuldades, esses momentos? Qual é a experiência que vocês estão tendo e principalmente o que vocês estão aprendendo com tudo isso? Porque, gente, com uma crise dessa, nós precisamos aprender muitas coisas. Qual é a lição da doença, qual é a função que essa grande crise mundial tem, trazer para nós qual tipo de ampliação da consciência. O que nós precisamos aprender com isso? Precisamos aprender a lavar as mãos? Sim, todo mundo está aprendendo a lavar as mãos. Precisamos saber lidar com a expectativa de doença, com os cuidados? Sim. E o que mais? O que mais que você vem aprendendo? Tá? Os valores que a gente está desenvolvendo, o que você está percebendo a partir de toda essa crise? A Norisa entrou, bem-vinda. Eu estou aprendendo muita coisa. Para mim, eu acho que o mundo está aí num momento de renascimento de valores, de renascimento de crenças, de ressignificação de uma série de conteúdos. Né? Primeiro, somos todos iguais. Né? Nesse momento, claro, tem grupos de risco, tem pessoas aqui ou ali, cada um com suas peculiaridades, mas todos nós estamos sujeitos a adoecer, a ficar graves, enfim, né? A gente não sabe, então isso iguala a todo mundo. Então essa doença vem mostrar que todos somos iguais. Outra coisa, vem mostrar que os mercados econômicos, financeiros, a política também está sujeita a fatores que são muito maiores. Então olha só, vida, morte, destino, são fatores muito maiores do que tudo isso. E a gente precisa aprender a lidar com esses fatores hoje, a respeitar aquilo que é maior do que nós. A Norisa, me reconectar com Deus foi um dos ganhos que eu estou tendo. Maravilha! A religiosidade no sentido da reconexão com algo superior nesse momento, de ver que algo maior está olhando, regendo tudo e nós estamos embaixo disso e precisamos respeitar tudo que é maior do que nós, fazer a nossa parte e reconhecer e respeitar o que é maior. A Tita, tá bom, obrigado, estou tentando sozinha com meu filho. Então você não está sozinha, você está com seu filho e você está com todos nós, ok, Tita? Não estamos sozinhos, não. A Fátima, oi Fátima, está dizendo aqui, precisamos entender os sinais, seja de Deus, do universo, precisamos estar atentos a isso, sim, com certeza. Estamos atentos à mensagem que nós estamos recebendo, tudo tem uma lição. Qual é a lição?
Eu estou tendo as minhas lições, com certeza. Estou reavaliando uma série de posturas, estou ressignificando uma série de questões, dando valor a coisas que passavam muitas vezes menos percebidas com a correria diária. Então isso para mim tem tido um grande aprendizado. São os sinais que estão acontecendo aí e cada um vai receber isso de acordo com a sua necessidade. Então vamos abrir os olhos, vamos ampliar a consciência para perceber quais são esses sinais. A Ivanise entrou, a Celinha querida, boa tarde, entrou. Emi Gomes para mim veio reafirmar que ter o essencial já basta. Os valores essenciais, mente fértil se entrou. O que é essencial para você? Então é uma boa pergunta até para a gente colocar aqui. O que é essencial para você? O que é essencial para mim? Né? Para mim tem várias coisas. Quem quiser dizer aí para si o que está sendo essencial, o que está sendo o prioritário neste momento, né? Qual é o aprendizado? Coloque aqui a sua ideia, a sua dica, a sua percepção. Depois, mais para frente, eu vou ler um trecho desse livro, Constelações Familiares, tá? O reconhecimento das ordens do amor. Nesse momento, a gente tem que perceber também, acredito eu, que existem ordens do universo, existem coisas que vêm do maior para o menor, e se nós respeitarmos essas ordens, se nós respeitarmos os movimentos, as leis universais, nós vamos passar por isso de uma maneira menos difícil, porque as coisas que tiverem que acontecer, irão acontecer. O João F. Campos entrou, é o João da Selma, a Célia, os sinais estão vindo como avalanche. Ih, a Tamires Mora entrou, uma avalanche, né, Celinha? Uma avalanche em cima de nós. Como é que nós vamos lidar com essa avalanche? O que você faz quando existe uma avalanche acontecendo? A gente toma cuidado, a gente se cuida, procura cuidar dos outros, e aí as coisas irão passando também, tá? Deixa eu ver aqui se alguém fala mais alguma coisa. Fátima, essencial para mim cuidar da minha mente, do meu emocional. Eu me cuidando posso ajudar quem está ao meu lado também, em termos de energia, passar isso para o universo. Exato, essa é aquela antiga parábola positiva que a gente vê do avião, né? Se você está num avião e ele começa a cair, despressuriza. Acredito que a maioria das pessoas já ouviu essa parábola, essa metáfora, mas assim, se você pega as máscaras que caem do teto para colocar para o oxigênio, para a gente não desmaiar com a despressurização e a falta de oxigênio, e você vai colocar nos outros, você vai conseguir no máximo colocar uma, duas, em 3 pessoas, e depois você vai desmaiar e não vai poder mais ajudar ninguém. E se você colocar primeiro em você, falar, mas isso é egoísmo. Não, isso não é egoísmo. Isso é cuidar de quem tem que ser cuidado primeiro. Primeiro eu cuido de mim para poder continuar ajudando e cuidando dos outros. Tá? Então isso é essencial. E principalmente eu, como terapeuta, como profissional da saúde, como médico, se eu não cuidar de mim minimamente, como eu vou poder cuidar dos outros? A gente tem visto aí que nessa epidemia, os médicos, os enfermeiros estão sendo os mais abalados pelo problema, estão ficando mais doentes, sendo afastados. Muitos estão morrendo, inclusive, né? Talvez os que mais morrem na linha são os da linha de frente, tá? E por isso que a gente precisa, de alguma maneira, cuidar de nós mesmos. O Thiago Paes entrou. E aí, Thiago, tudo bem? Aí, então, oro e rogo a Deus pelo reconhecimento dos profissionais de saúde comprometidos e dedicados como você, como todos. Eu acho que todos aí estamos nesse movimento. A Neimi entrou. A Fátima, cuidar de si não é egoísmo. Perfeito. Não é egoísmo não, gente. Cuidar de nós é obrigação, é dever. É dever cuidar da gente mesmo, tá? O dever que eu tenho é cuidar de mim para que eu possa ter algo para oferecer para o outro. Eu tenho que amar a mim mesmo para que eu possa amar outra pessoa. Se eu não amo a mim, eu espero que os outros me amem. Eu vou para uma relação com carência. Então eu não posso ir para uma relação com carências e esperar que vai ser uma relação saudável. Não vai. Vai ser uma relação doentia. E se eu vou para uma relação esperando que o outro me dê, me faça feliz, o outro cuide de mim, eu estou indo para a relação com um modelo infantil de relação. E quem que eu vou encontrar? Uma pessoa madura, adulta? Não. Eu vou encontrar do outro lado uma pessoa para também viver essa mesma dinâmica. E aí nós seremos 2 carentes, um
querendo tirar do outro alguma coisa que tem. Então, olha só, essa é uma das dinâmicas do fracasso dos relacionamentos afetivos, ok? A Rita aqui continuando que salvam vidas, muitas vezes não são reconhecidos como merecem. Não tem problema, a gente continua com o nosso trabalho do jeito que tem que ser. A Célia, cada dia estou descobrindo novas coisas, estudando, me ressignificando e me preparando para o retorno. Quando isso passar, vai ser uma delícia, hein, Célia? Quando passar tudo isso, que a gente pudesse encontrar novamente todo mundo lá no grupo de estudo, nas dinâmicas, vai ser muito legal, muito gostoso. A Val Estética entrou, Célia, você já me ensinou e eu aprendi. Estamos aprendendo, também estou aprendendo todo dia. Nesses momentos de crise, são os momentos mais propícios para o insight, para o aprendizado. Todos nós. A Cristiane Grival entrou, bem-vinda. Lídia, Roberto, tirei uma carta das falas sistêmicas agora e olha o que saiu. Nesse momento, silencie sua mente e ouça apenas a voz do seu coração. Maravilha! É isso, Lídia. Nesse momento a gente precisa seguir a intuição, a percepção do que é adequado, do que não é adequado, a voz do coração. A Cristiane está dando oi, Roberto, mas é oi. Oi, Cris, você está aí, você é em Amparo, né, que você mora, né? Então fique bem aí, cuidem-se todos. Estamos já com quase praticamente 40 minutos de live, tá? Hoje vamos fazer uma live talvez um pouco mais curta, não chegar a 1 hora, para eu ainda dar uma descansadinha, que à noite eu vou de novo para o plantão. Cami Rodrigues, doutor, como funcionam esses grupos de estudo? Fale um pouquinho, por gentileza. Falo sim, já falo do grupo de estudo. A Cris está falando, em Águas de Lindóia. Verdade. Aí é uma delícia, Cris. Cami Rodrigues, o grupo de estudo que nós temos é um grupo presencial aqui em Santos, todas as terças-feiras à noite, onde nós estudamos as dinâmicas familiares, sistêmicas, constelações, né? A gente estuda. Como esse texto que hoje eu vou ler e comentar, a gente sempre faz isso e depois no final tem as práticas dos exercícios, vivências e as constelações familiares. Isso já acontece há praticamente, vai ser 2 anos e meio, se não me engano já. É claro que essas 3 últimas semanas a gente não tem se encontrado presencialmente, mas as lives de alguma maneira estão buscando suprir isso aqui, tá? Então, um grupo de estudo é um grupo presencial que a gente busca estudar e ampliar a consciência presencial aqui em Santos. O pessoal pede muito para ir para São Paulo, mas a logística é mais difícil e eu estava começando quando interrompeu, né, por conta da pandemia, começando a planejar de fazer online, esses grupos online também, que tem muitos pedidos para que sejam online, tá? Débora Nogueira entrou, a Letícia fazendo uma colocação que é importante. Algumas pessoas dizem que há exageros quanto à quarentena. O que você acha? Eu acho que nesse momento é fundamental que a gente faça uma quarentena, um isolamento, tá? Um isolamento, né? Por que a gente deve fazer esse isolamento? Porque nós não temos uma certeza de como a doença vai se desenvolver e como ela vai evoluir, tá? Eu não sei como isso vai acontecer. Por que se orienta para o isolamento? Para as pessoas não se contaminarem? Não, porque todos nós iremos nos contaminar, todos nós. É para que, se as pessoas adoecerem com quadros graves, essas pessoas não vão adoecer todas ao mesmo tempo. Porque se a gente prevê que, vamos dizer, 5% das pessoas vão ter um quadro grave, 2 a 3% delas vão precisar de um cuidado muito específico de saúde, como UTI. Tá? Isso aqui tem sido dito o dia todo na televisão, né? Claro que tem as brigas políticas daqui ou dali, claro que tem pessoas muito preocupadas com a questão econômica, eu também estou, todo mundo, quem tem o mínimo de discernimento sabe que isso foi muito trágico, está sendo muito trágico essa questão econômica também. Mas, voltando, se as pessoas adoecerem simultaneamente de condições severas, nós vamos ter um colapso na saúde. Olha o que está acontecendo na Itália.
nos Estados Unidos, as pessoas sendo enterradas em covas coletivas, morrendo, e eles não contam tudo. Eles não contam que tem casos que você vai ter que escolher quem vai ganhar aquele leito da UTI e quem não vai poder ir, quem vai utilizar o respirador e outro que não vai. Isso, gente, isso é uma tragédia, é que nem a escolha de Sofia. Você tem que escolher quem que vai morrer e quem vai viver. E para nós, profissionais da saúde, isso é muito difícil. A gente não é Deus para ter que fazer esse tipo de escolha. Isso é altamente gerador de doença para as pessoas da área da saúde também, tá? E o estresse pós-traumático disso vai ser muito grande depois para nós, profissionais da saúde, que tivermos que enfrentar. Fora que muitos estão adoecendo, eu já afastei diversos profissionais da saúde, médicos, enfermeiras que ficaram doentes, eu tive que afastar daquele atestado de 14 dias, e daqui a pouco não vai ter profissionais o suficiente, fora os equipamentos que também parece que não vai ter. Por isso que nesse primeiro momento, eu acho que a quarentena, o isolamento, o distanciamento social é fundamental. Com o tempo a gente vai observar se essa curva não crescer de uma maneira tão elevada, de repente tendo uma quantidade de testes maior para saber quem já está imunizado, podendo voltar ao trabalho, podendo voltar às atividades, isso vai ser feito com uma logística um pouco melhor, priorizando a saúde principalmente, priorizando a sociedade também. Então isso é o que eu penso hoje, nesse momento. Tudo isso pode mudar. Eu estava vendo outro dia, uns 3 dias atrás, um dos grupos médicos do WhatsApp que eu participo, um vídeo do Davi Wippe conversando com Roberto Calil. Eu não sei se vocês conhecem, né? O infectologista e o cardiologista aí, lá do Sírio. E eles conversando, e o Calil perguntando: Davi, mas isso aqui é só uma gripezinha, né? E Davi, é uma gripezinha, você pode viajar, você pode ir para a escola. Isso era do começo de janeiro, né? Você vê ele, um epidemiologista, um infectologista, não tinha a ideia, a perspectiva de onde isso tudo ia chegar. E aí, com o tempo, ele foi obrigado a reavaliar, e ele adoeceu também, ele teve, e o Calil também. Os dois, o Calil acho que ainda está na fase aí de quarentena, e o Davi Wippe já saiu. Tá? Então, a gente está aprendendo com essa epidemia várias teorias fisiopatológicas, o que causa inflamação, vasculite, tem uma teoria nova agora que fala da saturação da hemoglobina. Então tem vários centros médicos pesquisando diversas teorias, pesquisando diversos medicamentos. Isso é uma das outras consequências positivas que essa epidemia veio trazer. A união de profissionais, a união do compartilhamento de pesquisas, tá? Então esse é um dos lados bons também. Aí a Vivi entrou. E aí, Vivi, tudo bem, querida? A Cami Rodrigues, muito obrigada, adorei. A Vera Lúcia entrou. Tamires, acha que isso pode acontecer aqui? O que? Talvez esse agravamento dos quadros? Depende. Se as pessoas continuarem saindo, não respeitando o isolamento, estando aglomeradas, pode. Porque a hora que o crescimento começa a ser exponencial, cada dia dobra, multiplica o número de casos, pode acontecer? Pode. Espero que não. Aqui no Brasil temos essa possibilidade? Nós temos todas as possibilidades, tá? Nós temos as possibilidades diversas, que o quadro vai ser controlado, não vai ser uma evolução exponencial. Nós temos a possibilidade que vai ser exponencial. O que vai acontecer? Eu não sei. Eu não posso dizer. Eu espero que seja uma evolução tranquila, mais plana, mais lenta. Mas só o tempo vai dizer, e a nossa atitude, se nós ajudarmos, né, se nós nesse momento primeiro fizermos o que as autoridades sanitárias estão recomendando, a tendência é que seja mais tranquilo, ou na verdade menos grave, né? Porque grave vai ser sim, infelizmente. Como adultos a gente tem que enfrentar a realidade. E a Célia, a escolha de Sofia está sendo divulgada, mas não acreditam, é verdade, Tamires. Eu só absorvo notícias ruins, fico num desespero. Tamires, uma dica para você e para todo, Tamires. Não faça isso, não fique focando somente nas notícias ruins, tá? Não fique ouvindo, porque a gente liga a TV, gente, é Covid o dia inteiro, 24 horas por dia. Não fiquem nessa vibração, nessa sintonia, ok? Vamos nos manter informados. O que significa ser informado? Veja lá o noticiário, o pronunciamento do ministro da Saúde, ou a notícia numa rede de notícias, uma vez por dia é o suficiente. Então, o resto do dia, o que você faz? Planeje o seu dia de uma maneira gostosa, produtiva, agradável. Estude um período, faça uma rotina, um planejamento.
Estude, leia, ouça música, faça atividade física, se alimente, descanse, converse, brinque, dance, namore. O que você puder fazer de positivo, faça. Nesse momento, não fique absorvendo somente notícias ruins. Lembra, o que eu me alimento é o que vai me nutrir. Então, se eu me alimentar de alimentos bons, eu vou fortalecer minha imunidade, o meu organismo. Se eu me alimentar de alimentos ruins, eu vou diminuir a minha vitalidade, a minha imunidade. Se eu me alimentar de notícias boas, de informações positivas, de aprendizado, eu vou estimular a minha mente e o meu corpo, porque são uma coisa só. Se por outro lado eu ficar me alimentando de desgraça, de notícia ruim, eu vou impactar negativamente a minha psicosfera, isso vai refletir no meu físico, na minha imunidade. Então vamos tomar cuidado com isso, ok? Mude o canal. Mas que triste toda essa situação, meu Deus, é triste. É triste e é ao mesmo tempo uma oportunidade, é uma crise e é uma oportunidade. E nós vamos ampliar a consciência. Letícia, obrigado, é isso que eu penso. Entretanto, tenho ouvido tantas sobre teoria da conspiração que eu fico confuso. Mas é de confundir mesmo, que as pessoas estão pirando. Elas falam uns absurdos muito grandes, né? Tem teoria da conspiração? Tem. Tem briga política? Tem. Nesse momento, o que a gente precisa? Ampliar a consciência, que a gente possa passar por isso de uma maneira mais consciente. Tá? Então não ficar acreditando em tudo que é colocado. Acredite nas fontes oficiais. Gente, o que tem de fake news sendo compartilhada, o WhatsApp foi obrigado a reduzir de 5 para 1 o compartilhamento de notícias externas, o que eu acho que até foi bom. Mas isso é uma censura. Não é censura. Se você quer compartilhar a mesma fake news com 100 pessoas, vai ter que clicar 100 vezes para fazer isso agora. Eu lembro, antigamente você podia compartilhar 50, acho que diminuiu para 20, depois diminuiu para 10, para 5 de uma vez, não lembro. Por quê? Porque as pessoas, elas não têm filtro, elas vão compartilhando coisas daqui e dali, notícias ruins, notícias, e não sabem nem ao menos se é verdade. Olha aqui, a Val está falando, ontem faleceu o Dr. Bicudo, que segundo disseram foi o primeiro profissional a sucumbir ao vírus. Ele não foi, infelizmente, o primeiro, sim. Lamentavelmente, o Dr. Bicudo, um colega ortopedista muito querido na sociedade, faleceu depois de vários dias lutando aí para vencer essa doença e não conseguiu. Ele faleceu da Covid, sim. Só que olha que eu estou falando, já 3, 4 dias atrás, nos próprios grupos médicos, já havia a notícia falsa que ele havia morrido. E as pessoas falavam, meu Deus, o Dr. Bicudo faleceu. E daqui a pouco vinha outro, não, ele não faleceu. Porque eu falei com os filhos dele, ele não faleceu, ele está grave, mas não faleceu. Então, olha, a possibilidade da gente transmitir notícias ruins é muito grande. Nós não devemos fazer isso, nós não devemos propagar as coisas que nós não sabemos. Se você quer propagar alguma coisa, pelo menos que seja uma notícia boa, uma música, uma oração, uma vibração positiva. Não fique compartilhando notícias ruins, por favor, e por amor, né? Emi Gomes, no estado do Maranhão já estão acontecendo isso, hospitais lotados, não tem profissionais de saúde. Exato. A Rita, doutor, pela sua experiência com epidemias, porque esse Covid é tão mais resistente a ponto de parar parcialmente o mundo inteiro? Ele tem características peculiares, características diferentes, né? A sua transmissão é muito mais rápida do que, por exemplo, H1N1, outras gripes que a gente já teve. Então, por se transmitir muito mais rapidamente, pelo potencial de casos graves que traz, e também pela globalização, pela rapidez da transmissão de informações e da transmissão da doença, o mundo hoje está nessa situação. Tá? Em praticamente 3 meses, o mundo inteiro foi, vamos dizer assim, influenciado e foi afetado por essa doença. Tá? Então são algumas das razões. A doutora Regiane de Lima entrou, a Júlia entrou, Soares, Ana Maria Roda entrou, Fofonete Alves, a Flávia Suzana, a Elaine Goelane, a Denise, Cristiane Baldo, pessoal entrando. Nós já estamos aí com praticamente 50 minutos de live. Fátima, ontem foi falado na sua live com Ari e também na que ele fez à noite sobre a gratidão. Adoro a frase que diz que não há exagero mais belo do que a gratidão, menos reclamação, mais gratidão. Gente, a gratidão é uma coisa maravilhosa. Fátima, obrigado por trazer isso novamente aqui. A gratidão, dentre todas as vibrações, dentre todas as emoções, os sentimentos que nós podemos ter, a gratidão é um dos que mais elevam a nossa vibração, elevam a nossa imunidade, elevam o nosso bem-estar.
Quando você é grato, você reconhece as coisas que recebe da vida, do mundo, de Deus, do universo. Tá? Então eu reconheço que eu tenho tanto, que eu tenho muita coisa. Tá? Então gratidão é algo fantástico. E eu estava lendo, dentre as várias coisas que colocam nas redes sociais, uma história que, claro, pode nem ser verdade desse jeito, mas de um senhor que estava na Itália, que foi cobrado dele uma taxa de, acho que foi 500 euros, por ele ter tido que usar o respirador enquanto ele estava no UTI, e era um senhor de idade, ele se recuperou e estava indo embora. É uma história, não sei se verídica ou não, mas me tocou. Então, aí ele começou a chorar, né, quando cobraram dele essa taxa. Aí os médicos, o pessoal do hospital falou, mas não chora, porque você tem que pagar, é o do hospital, é uma tarifa que tem que ser cobrada. Ele falou, mas eu não estou chorando porque eu vou ter que pagar isso, eu vou pagar de bom grado, porque eu pude ser beneficiado por esse aparelho, mas eu estou me dando conta, nesse momento, que Deus me deu gratuitamente todo o ar que eu respirei todos os anos da minha vida e nunca me cobrou um centavo por isso. Então agora com essa cobrança eu me dei conta de quanto eu já fui beneficiado e sou muito grato por todo esse ar que eu respirei até hoje e ninguém nunca me cobrou nada. Então essa é a gratidão, que é um sentimento que nos eleva e nos aproxima. Eu achei essa história muito bonita, muito linda, me tocou bastante. Aí a Fátima está falando, nosso pensamento comanda tudo em nós. Se pensar negativo, vai sentir coisas ruins, como ansiedade, medo, tristeza, vai agir de acordo com isso. Se pensar positivo, sentir alegria, paz e coisas boas. Exato. A PNL, a Programação Neurolinguística, fala exatamente isso. Ela tem uma frase que diz assim, a nossa energia flui para onde a nossa atenção está. Então a minha energia vai fluir para o positivo ou para o negativo. Eu vou ficar conectado e em sintonia com as notícias de tragédias ou com as notícias boas. Depende do meu foco, ok? A Rosana entrou, Joelma Santos entrou, o Gui Paganini entrou, bem-vindos todos. A Cá está dizendo, o doutor Bicudo, muito querido, era cardíaco, foi de uma grande influência para mim, meu estágio de enfermagem, era um médico muito querido mesmo. As pessoas, eu não conheci pessoalmente, as pessoas falam muito bem dele, que Deus o tenha, cumpriu o seu destino de uma maneira de ajuda a muitas pessoas. Só se ouve falar muito bem dele, vários colegas que o conheceram, você, cá, que também está falando, que Deus o tenha e ampare a sua família nesse momento difícil. A Val foi Jornal Tribuna, segunda edição, quem falou, a Márcia Honorato entrou, a Lídia, gratidão sempre. Em toda situação ruim existe o lado bom, cabe a nós termos essa percepção e agradecermos ao nosso Pai Criador do Universo. O Guilherme Greco entrou, a Rosana, hoje só gratidão, doutor, por toda a sua doação. Hoje só gratidão é o livro da Rosana, que ela conta a história dela, que eu cheguei um dia do plantão, li rapidinho o livro dela, assim, de cabo a rabo, muito bonita a história da Rosana. Se quiser colocar aqui o link do seu livro, Rosana, fique à vontade. André, Simone, Silvia Benincasa, ok. Rita de Castro, obrigado por tudo. Estou com esperança graças aos seus esclarecimentos. Vamos sim manter a esperança. Por pior que a situação fique, por pior que isso possa evoluir, nós temos que nos manter com esperança. A esperança é uma energia, é um sentimento que nos conecta a um futuro melhor. Eu tenho esperança que as coisas vão ir em frente, que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu vou cuidar da minha parte e o que tiver que acontecer, o destino é maior. E eu estou a serviço da vida, estou a serviço do destino, é o que eu sempre costumo dizer. Aí já estamos acabando, faltam aí 5 minutos para terminar a live. Eu vou ler um trechinho do livro do Hellinger, que fala sobre um tema que tem a ver com isso aqui, ok? Então, Bert Hellinger, Constelações Familiares, o reconhecimento das ordens do amor, quem escreve, ele fala esse livro junto com a Gabriele Tenhovel, e ela entrevista ele sobre as transcrições dos seminários do Bert Hellinger. Tá? Então chama-se A Liberdade, esse trecho que eu vou ler. Então a Gabriele fala, isso me inquieta, o seu conceito de liberdade é fundamentalmente diferente daquele do iluminismo. O senhor diria que o ser humano não é livre? Pelo contrário? Aí o Hellinger responde, a nossa liberdade é limitada. Eu posso escolher entre vários caminhos diferentes,
mas para onde eles me levam, isso é predeterminado. Por exemplo, eu posso infringir uma ordem básica, mas não tenho poder sobre as consequências. As consequências, elas são predeterminadas. Liberdade significa aqui reconhecer que eu não posso esquivar-me das consequências do meu comportamento. Se eu faço isso, tenho a capacidade de agir. Sem dúvida, posso pensar no que quiser, mas, depois de ter jogado com todas as possibilidades, quanta energia me resta para poder agir? Se, pelo contrário, eu procedo fenomenologicamente e, de repente, vejo e identifico o essencial, tenho força e espaço para agir. Dentro desse espaço eu me sinto livre. Existe uma ideia bastante difundida de que, se alguém sofreu muito tempo por algo errado, isso não pode ter sido errado. Justifica-se o sofrimento, em vez de se admitir que já é hora de se despedir dele. Então é interessante esses conceitos que o Hellinger coloca das constelações familiares, das constelações sistêmicas. Ele aborda isso com uma base no que ele chama de ordens do amor, que são leis sistêmicas da vida, né? Então essas leis são o pertencimento, todos têm direito de pertencer, até o vírus, eles faz parte da humanidade, ele tem uma função. O equilíbrio de troca nos relacionamentos, dar e tomar, dar e receber, e a hierarquia, que é a ordem de chegada. E quando a gente fala em liberdade, isso vem junto com outros conceitos. Então muitas vezes assim, eu não posso interferir naquilo que chega a mim, mas eu posso escolher o que eu vou fazer com isso, que isso é um conceito clássico, né? Então a liberdade, ela tem um limite. O limite é da minha escolha, eu escolho o que fazer. Então essa é a minha liberdade, mas muitas vezes o que eu preciso passar vai chegar. E como eu vou lidar com isso, essa é a minha plena liberdade. Então esse é o conceito que a gente deve procurar refletir a respeito. Então já estamos caminhando aí para o encerramento, faltam poucos minutos para terminar. Cá, gratidão por mais um dia com todos aqui, beijos no coração. Essa é a ideia, cá, é o que a gente está, todos estamos aqui e vamos passar por isso juntos. Dio Vieiras, muito boa sua live, gratidão. A Cami dizendo, adoro Bert Hellinger, eu também, é um dos meus grandes mestres. A Cristiane também dando palmas aqui. Então foi muito boa, essa live foi bastante legal, bastante dicas, o pessoal interagiu bem, me sinto muito feliz em participar desse movimento, em ter tido essa ideia lá atrás, desde o dia 19 de março, fazendo essas lives diárias, chova, faça sol, seja final de semana ou qualquer outra oportunidade. Amanhã é Páscoa, gente, então quem não puder participar da live, com certeza, fiquem bem com a sua família, com o espírito do renascimento. A humanidade está renascendo literalmente com essa epidemia. Nós temos que aprender uma série de coisas, a nossa liberdade de escolha nesse momento. Vou fazer o que recomendo, não vou fazer, vou respeitar, não vou respeitar. Enfim, a liberdade nossa é essa. E as consequências, como o próprio Hellinger já falou, também são essas consequências. E a gente vai ter que arcar com as consequências de tudo que a gente escolher. Isso é algo que virá certamente. Então, pessoal, agradecendo muito. Eu também agradeço por estarmos juntos. Tá? Para mim também é muito revigorante, mesmo cansado, entre plantões e tudo mais. Para mim é uma alegria poder estar junto a todos vocês. Amanhã estaremos provavelmente com uma live mais curtinha, né? Que vamos estar em família todo mundo, mas para dar um oi, pelo menos desejar Feliz Páscoa, tá? Um forte abraço, sintam-se abraçados, sintam como um abraço coletivo entre todos nós, um beijo no coração de cada um. Fiquem bem, cuidem-se bem, cuidem daqueles que vocês amam, próximos ou distantes nesse momento. Foquem no positivo, bons pensamentos, boas atitudes. Vamos nos renovar, vamos ressignificar todo esse momento. Feliz Páscoa a todos vocês. E até amanhã, gente. Um forte beijo no coração, um abraço muito gostoso e apertado para todos. Até amanhã.